Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos juntos, com a graça de Deus, de forma diferente. Cremos que brevemente estaremos juntos no novo local, em comunhão uns com os outros. E isso será uma alegria muito grande. Mas da forma que o Senhor nos concede hoje, nós podemos estar juntos para compartilharmos da palavra do Senhor e ter esse momento junto com os irmãos. Então, eu quero iniciar esse momento dando a palavra de boas-vindas a todos. Perguntar aos irmãos se o áudio está bom, se está chegando tudo bem aí para os irmãos, para que a gente inicie a nossa transmissão de adoração, porque a gente entende que não é possível termos um culto solene ao Senhor de maneira virtual. Um culto solene só é feito quando o povo de Deus está reunido ali no mesmo lugar, adorando o nome do Senhor. Mas é o meio que o Senhor nos concede nesse instante, de nós adorarmos ao Senhor, os irmãos nas suas casas adorando ao Senhor, e nós aqui também estaremos adorando o nome do Senhor. Só me confirma, Lucas, está tudo... Os irmãos estão dando ok, está tudo bom o som aí? O irmão Lucas vai dar o ok, e assim que ele der o ok, nós iniciamos a transmissão. Deixa ele olhar se os irmãos estão dando o ok, que está tudo certo. Pronto. Graças a Deus por isso. Vamos iniciar com a chamada adoração. A transmissão, a ordem do culto está nos nossos grupos do WhatsApp, então você pode pegar lá. Se você não está aberta ainda, a ordem do culto você pode pegar lá. Vamos fazer a chamada adoração que está no Salmo 150, versículo 6, que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, a palavra do Senhor nos convida a todo ser que respira a adorar e louvar o seu nome. Então, se há fôlego de vida em nós, é obrigação nossa louvar o Senhor. Então, vamos orar. Pai, queremos nesta noite, neste meio que o Senhor está nos concedendo, adorar o teu nome, Pai. Nos alegrar no Senhor, porque de fato temos recebido graça sobre graça. E de fato é algo maravilhoso demais aos nossos olhos o que o Senhor tem feito em nós e no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Nós invocamos o teu nome e te rogamos que cada irmão que está assistindo essa transmissão possa ser abençoado pela tua palavra, pelos cânticos que serão cantados, e possamos adorar o Senhor, cada um nos seus lares, e louvar o teu bom nome, Pai. Assim te rogamos, invocamos o teu nome e fazemos isso por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem temos a redenção e vida. É por meio dele, Pai, que nos chegamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos cantar o cântico de adoração pela fé. Os irmãos que provam de
fé a igreja se forjou, pra no poder do Espírito pregar boa nova a todos os perdidos, sejam onde for e onde estiver, firmes com os filhos da promessa, firmes com os olhos no Senhor Jesus, e até o fim da peregrinação, firmes na fé sem vacilar. Pela fé montanhas moverão, para que o Evangelho alcance corações, pois em Cristo tudo é possível, basta o seu nome invocar, firmes com os filhos da promessa, firmes com os olhos no Senhor Jesus, e até o fim da peregrinação, firmes na fé sem vacilar. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica responsiva. Eu vou pedir ao diácono Lucas que faça comigo a leitura. Eu vou ler os versos que estão em negrito e o diácono Lucas lerá os versos ímpares e eu vou ler os versos pares. Os irmãos podem acompanhar a leitura conosco. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão, para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor aplique a sua santa palavra em nossos corações. De fato, não estamos mais na carne, mas agora andamos no Espírito, porque a graça de Cristo nos alcançou. E a forma de expressarmos a nossa gratidão é cantando ao seu nome. Vamos louvá-lo. Aqui estamos. Vamos dizer isso ao Senhor. Aqui estamos e queremos ouvir a tua voz. Buscar em ti direção.
luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. De fato, aqui estamos. É o que nós dizemos ao Senhor, prontos para ouvir a sua voz e submissos à sua voz, à sua verdade, cumprirmos os seus propósitos, né? Então, esse com certeza é o lema da nossa igreja: viver a verdade de Deus de maneira plena, pregar e viver a verdade de Deus. Então, louvamos a Deus por isso. Este momento é um momento de dedicação de vidas e bens. Esse momento está aqui para lembrar os irmãos da fidelidade, lembrar os irmãos que estamos no momento de transição e que nós precisamos que os irmãos estejam juntos para esse momento onde precisaremos fazer reformas, tantas coisas para começarmos ali o trabalho. Então, é importantíssima a fidelidade dos irmãos nos seus dízimos, nas suas ofertas. Então, esse momento está aqui para lembrar isso e também lembrar os irmãos que já estamos com a conta nova. Ninguém mais deve depositar em outra conta, é a conta da IBR agora. Então, lembrar isso aos irmãos é muito importante. Então, as contas já estão lá nos grupos da igreja, os irmãos podem assim fazer tanto os seus dízimos como a oferta. Uma das ofertas que a gente está fazendo agora é a oferta das cadeiras, né? Então, os irmãos podem também ofertar para esse fim. Então, enquanto vamos cantar Tu és fiel, Senhor, relembrar dessa fidelidade que nós devemos ter com o reino e com a obra do Senhor. E também para que os ministros sejam sustentados, aqueles que precisam, os mais necessitados possam ser atendidos também pela igreja do Senhor. Então, tudo isso, a importância da nossa fidelidade. Então, vamos cantar Tu és fiel e relembrar dessas verdades importantes.
flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém, queridos. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel a Ele mesmo, porque não pode mentir. Louvado seja o seu nome por isso. Esse é o momento de oração pastoral. E quero lembrar de continuarmos orando pelo nosso pastor. Com a graça de Deus, se assim o Senhor permitir, amanhã ou terça-feira estará tendo alta. E a gente louva ao Senhor por isso. E continua orando pela plena recuperação do nosso pastor. Que com certeza o desejo maior do seu coração era estar conosco aqui, mas aprove a Deus em sua soberania que ele não estivesse. Mas teremos, graças a Deus, muito tempo para estarmos juntos. Então isso é fruto da graça de Deus e da sua misericórdia. Vamos orar também pela vida do nosso irmão Breno, que parece estar com chikungunya. Então vamos estar orando pelos irmãos que estão enfermos e colocar todos diante do Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te rogar que o Senhor nos ensine a sermos fiéis, a imitarmos o quanto tu és fiel e não deixarmos, Senhor Deus, o teu povo, o teu reino, sem o sustento necessário, sempre diante daquilo que o Senhor tem nos dado, nós possamos, em fidelidade, entregar para que o teu reino, Seu Deus, seja suprido em todas as coisas. Em nome de Jesus, nos abençoa nesse novo tempo, que a tua graça, Senhor, que o Senhor nos conduza em tudo, de forma que possamos continuar pregando a tua verdade e assim o Senhor acrescente cada dia aqueles que vão sendo salvos. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê a graça de prepararmos tudo ali
e vermos o teu nome ser glorificado, Pai. Queremos colocar, Pai, a vida do nosso amado pastor Marcelo, rogar que o Senhor continue abençoando o teu servo, dando a ele plena recuperação. E, Senhor Deus, se assim for da tua vontade, amanhã mesmo o teu servo possa estar tendo alta e terminando a sua recuperação em casa, junto com sua família, com a nossa irmã Karina, com o Petros, que com certeza, Senhor, estão morrendo de saudade. Então, o Senhor conceda assim, segundo a tua vontade, que teu servo já volte para casa e no próximo domingo também já possa estar conosco e assim pregar a tua palavra. Assim, Pai, tudo segundo a tua vontade. Muito obrigado porque o Senhor sustentou a vida do nosso pastor. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações, ouviu o nosso clamor e nós somos gratos pela tua bondade para conosco, Senhor Deus. Muito obrigado. Nós te agradecemos pela vida dele. Colocamos também a vida do nosso irmão Breno, Pai. Abençoa a sua saúde, a da sua família. Esteja com o teu filho e que ele recupere-se bem dessa enfermidade, Pai. Eu te rogo e brevemente também esteja conosco, Pai. Também todos os enfermos coloco o Senhor diante de ti. Que o Senhor esteja abençoando e recuperando a saúde dos teus filhos. Assim nós te rogamos, Pai. Assim colocamos diante do Senhor. Fica também, Pai, com os nossos governantes. Rogamos ao Senhor, em um tempo tão difícil que estamos vivendo, que o Senhor tenha compaixão dos nossos governantes. Dê a eles, Senhor, sabedoria para conduzir todas as coisas de acordo com a verdade do Senhor, e tudo eles façam para o bem do teu povo. Abençoa também as famílias. Te rogamos que o Senhor abençoe os maridos, esposas, os filhos. Abençoa os nossos filhos, Senhor, dando graça a cada um deles para que eles conheçam ao Senhor, que a tua graça os alcance e assim eles sirvam ao Senhor com alegria. Nós, como temos te pedido, Senhor, que todos os nossos filhos, nós te rogamos, Pai, que nenhum deles se perca, mas todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu te rogo, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado muitos filhos, e isso tem sido um motivo de graça, de agradecimento. Ver nossos filhos em um ambiente com tantas crianças crescendo juntos no conhecimento do Senhor. Isso é maravilhoso, Pai, e nós te damos graças por isso. Abençoa as nossas irmãs, para que venham outros filhos ainda, que o Senhor possa conceder a essa igreja e às famílias. Muito obrigado por tudo. Eu coloco diante do Senhor a exposição da tua palavra nesse instante. Rogo que o Senhor ilumine o coração do teu povo, ilumine o meu coração para o entendimento da tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda a entender a tua palavra. Somente o Senhor pode nos desvendar as verdades dela. E eu te rogo que assim o Senhor faça, de forma que o Senhor Jesus seja glorificado. E a tua palavra encontre, Pai, morada em nossos corações. E possamos ser edificados, transformados, mas também exortados pela tua palavra nesta noite. Como igreja, que o Senhor nos abençoe ricamente pela leitura e exposição da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 16. Atos 16, a partir do verso 16. Atos 16, a partir do verso 16. Eu rogo ao Senhor que
Rogo ao Senhor que a sua santa palavra nos instrua e possamos ser abençoados e transformados por ela. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levantando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo em seguida, ele e todos os membros da casa deles foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém, queridos, que o Senhor aplique a sua santa palavra lida aos nossos corações, ela que é poder de Deus para nos transformar, é por ela que vivemos, nos movemos e existimos, é pela palavra. Temos aqui um texto, uma narração, né, do apóstolo Lucas. Então, aqui para nós há três narrativas que estão ligadas uma à outra e que nos ensinam muito. E eu espero que nesta noite esses ensinamentos permeiem os nossos corações, de forma que possamos ser transformados pelas verdades aqui contidas na palavra do Senhor. A primeira história, a primeira narrativa,
está a partir do verso 16 e vai até o verso 18, que fala de uma jovem possuída de um espírito adivinhador. Então, o texto inicia com Paulo e os apóstolos indo a um lugar de oração. É o que diz o texto. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, veio a nós uma mulher, uma jovem com espírito adivinhador. Então, o que a narração inicia é que os apóstolos indo buscar um lugar de oração, isto é, um local onde também a palavra de Deus fosse ensinada, a lei do Senhor fosse ensinada. Então, eles estavam buscando esse lugar de oração, indo ao lugar de oração, e veio ao encontro dele uma jovem com espírito de adivinhação, isso quer dizer, com espírito demoníaco, que fornecia informações a essa jovem escrava, e assim ela dava lucro aos seus donos, é o que o texto vai dizer, o qual, adivinhando, dava lucro, grande lucro aos seus donos. Então era uma jovem que possuía um espírito demoníaco e que, por meio dele, ela adivinhava, né? E com isso dava grande lucro aos seus donos. É assim que inicia essa narração, essa narrativa. Então, o verso 17 vai dizer: seguindo Paulo e a nós, a jovem gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da verdade. Vejam que coisa curiosa acontece. Essa mulher, ela anuncia de alguma forma a verdade. Ela anuncia o que aqueles homens eram. Eles eram servos do Deus Altíssimo. E, de fato, eles anunciavam o caminho da salvação. O que ela estava dizendo era verdade. De alguma forma, ela estava dizendo a verdade. Então, é interessante estar isso aqui para a gente entender o que vai acontecer depois, no verso 18. Né? Então, acontece isso de alguma forma, aquela jovem possuída de um espírito de adivinhação, ela fala, e não só uma vez, mas o texto vai dizer no início do verso 18, isso se repetiu por vários dias, ela anunciando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam a vocês o caminho da salvação. Mas olha o que acontece no verso 18. E isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se para o Espírito. Então, o que nos parece é que, apesar daquela mulher falar a verdade sobre Paulo e Silas, Paulo não estava satisfeito com aquilo. Pelo contrário, ele estava indignado. Aí alguns podem pensar: mas por que, pastor? Se ela estava dizendo a verdade. Simples. Para não parecer que ela era uma parceira do Evangelho, porque ela não era, nesse instante ainda não era. Pelo contrário, ela tinha um espírito de adivinhação, que é contrário à verdade de Deus. Então, Paulo, indignado com aquilo, ele dá um basta naquilo, mostrando para nós claramente que não podemos compactuar com o erro, com o engano, não devemos compactuar com o erro e engano. Pelo contrário, devemos nos separar, rejeitar todo o erro. Pastor, era uma certa verdade que ela estava dizendo. Não poderia comungar, ter comunhão, não poderia continuar do mesmo jeito, ela dizendo isso deles? Não. Para não parecer que ela fazia parte daqueles que estavam pregando o Evangelho, porque ela não fazia. Pelo contrário, ela precisava ser liberta, como aconteceu. Então, isso já nos ensina muito. Não podemos compactuar com certas verdades, com aparentes verdades, mas que por trás estão vestidas de erro. Nós não compactuamos com o erro, com o engano. Nós somos os servos de Deus, os servos da verdade. E, como servos da verdade, não temos pacto com o erro e com o engano. E olha o que acontece. Paulo, indignado, volta-se e disse ao Espírito.
Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a você, saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Vemos aqui, queridos, e precisamos aprender o que está acontecendo aqui. Paulo, pelo poder da palavra, a palavra encarnada que é Cristo, pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder dessa palavra, ele ordena. E aqui o foco não está no homem, mas está na palavra. A palavra foi que libertou aquela jovem. Foi por meio da palavra que o espírito saiu. Quando Paulo disse, em nome de Jesus eu ordeno, sai dela. Não foi a autoridade de Paulo. Não foi porque ele era um apóstolo apenas. Mas foi o poder da palavra, do verbo de Deus. Em nome de Jesus eu ordeno, saia dela. Aqui aprendemos claramente que tudo que devemos fazer é pelo poder da palavra. Não pela nossa eloquência, não pela nossa força, não pelos nossos esforços, mas é pela palavra. Tudo, queridos irmãos, que devemos fazer é pela palavra, é pelo verbo de Deus, é pelo Senhor Jesus. É pela palavra que tudo se faz. Um dos reformadores foi questionado como ele teria feito tão grande obra. E a resposta dele foi, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Não são os homens que fazem alguma coisa, é a palavra que faz. É por meio do poder da palavra. E essa palavra nós sabemos que é Cristo, é por meio dele. E esse é o nosso único anúncio. Essa é a verdade que devemos anunciar. É por meio do poder da palavra. Não é por nossas forças, nunca será. É por meio da palavra, do verbo de Deus, que fazemos a obra. E aqui foi o que Paulo fez. Anunciou o verbo de Deus. Em nome de Jesus, eu ordeno. Saia dela, e na mesma hora o Espírito saiu. Não houve conversa, não houve debate. Não, na mesma hora ele saiu. Os nossos dias têm debates, né? tem conversas. Não, na mesma hora ele saiu. Em nome de Jesus, eu ordeno, sai dela. E assim aconteceu. A partir do verso 19 até o verso 26, continuando a narrativa, nos parece outra cena aqui. E essa cena está ligada, claro, ao que aconteceu agora. A libertação dessa jovem, desse espírito adivinhador. Então veja o que acontece, verso 19. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça à presença das autoridades. Então, quando os donos daquela jovem, ela era escrava, ela tinha donos, viram que se havia desfeito a esperança do lucro, porque ela não mais adivinhava. E assim, aqueles donos perderam seu lucro. O que é que eles fizeram? Agarraram Paulo e Silas para a praça, à presença de todos. Foi assim que eles fizeram. Por perderem o lucro, eles arrastaram Paulo e Silas na presença das autoridades, em praça pública. Assim foi que eles fizeram. Verso 20. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha o que acontece. Por pregar a verdade, por pregar Jesus. Agora Paulo e Silas estavam sendo taxados de perturbadores. Esses são aqueles que estão perturbando a cidade. Eu vos digo, queridos, se pregar a verdade faz a cidade se perturbar. Vamos perturbar a cidade do Recife. Vamos perturbar o estado de Pernambuco todo. Vamos perturbar essa nação. Porque a verdade precisa ser dita e anunciada. E não negociada
como o que acontece nos nossos dias. Eles estavam perturbando para eles, estão perturbando a nossa cidade, sendo eles judeus. Então, se pregar a verdade é ser taxado de alguém que está perturbando, que sejamos taxados assim, por pregar a verdade. Verso 21 diz: propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então aqueles homens dizem, eles trazem costumes e práticas que não são as nossas. Esses costumes e práticas são diferentes demais dos nossos. Aqueles homens já acostumados com as práticas e os seus costumes, ao se depararem com a verdade, ao invés de se inclinarem à verdade, eles se revoltam contra a verdade. É assim que acontece nos nossos dias. Muitas vezes, quando a verdade é pregada, alguns dizem, mas já temos os nossos costumes, as nossas práticas. Isso é diferente. A pregação há 50 anos é dessa forma, é assim, é um versinho só, é 15 minutos. Já temos as nossas práticas e costumes. Não vamos mudar. É assim que diz os nossos dias quando se deparam com a verdade. Para que mudar? Já está muito bom desse jeito. Aqueles homens já acostumados com suas práticas não aceitaram a verdade. Pelo contrário, rejeitaram a verdade. Ao se depararem com ela, ao invés de se inclinarem, eles rejeitam e dizem, não é o nosso costume, não é a nossa prática, nós rejeitamos isso. Verso 22. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Olha o que acontece aqui, meus queridos. Por pregar a verdade, Paulo e Silas sofreram. Rasgaram as roupas deles e eles foram açoitados com varas. Açoitados, queridos, com varas. Pregar, queridos de Deus, a palavra de Deus, pregar a verdade de Deus, sempre vai gerar consequências. Insatisfação para aqueles que não a compreendem. Sempre que formos pregar a verdade e estamos pregando, vamos sofrer. E é bom que os irmãos saibam disso. Anunciar a verdade de Deus não vai agradar a todos, não vai agradar a todos. Não vai. Nunca agradou e não vai ser no nosso tempo que vai acontecer isso. Pregar a verdade de Deus, queridos, gerará consequências, perseguição, dores. E eu pergunto aos irmãos, nós estamos prontos para isso? Nós estamos prontos para negarmos a nós mesmos e sofrermos as consequências por causa da verdade? Nós estamos prontos a sofrermos, a negarmos a nós mesmos, para que o nome do Senhor seja glorificado? Esses homens, por fazer o bem, eles libertaram uma jovem possuída de um espírito adivinhador. Mas agora, eles arrastados em praça pública, em meio a toda a multidão, em meio às autoridades, eles são açoitados por fazerem o bem. Eles agora são açoitados com varas. A minha pergunta é, estamos preparados por pregar a verdade e sofrermos? Precisamos estar prontos. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 3,
a partir do verso 10, diz assim: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual o meu propósito de vida. Isso é Paulo falando a Timóteo. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quantas perseguições e quanto sofrimento suportei. E o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa verdade e essa promessa precisa ser relembrada para nós. Assim foi com os apóstolos do Senhor, assim foi com a igreja do Senhor, assim será com todos aqueles que não negam a sua fé, não negam a verdade. Todos os que querem viver piedosamente, queridos, sofrerão perseguição. Precisamos estar prontos. Se estamos achando que pregar a verdade, por isso seremos aplaudidos, estamos enganados. O que acontecerá é o contrário disso. Seremos ainda mais perseguidos por conta da verdade. E como igreja precisamos estar prontos para isso. Pregar a verdade não é o que os nossos dias dizem, onde se prega uma mensagem de autoajuda e todo mundo aplaude, diz que lindo, que mensagem maravilhosa, tocou no meu coração, eu chorei, eu me arrepiei, eu senti algo. Não é essa a verdade. Que a verdade de Deus, ela não faz arrepios em nós. Ela vai lá nas medulas, ela vai no mais profundo e transforma o nosso ser. Ela não faz arrepios, nos faz apenas chorar. Ela transforma o nosso ser por completo. Ela denuncia o pecado, o erro. Sim, essa é a verdade de Deus. Ela não negocia com o pecado. É essa palavra que os nossos dias esqueceram. E nós precisamos estar prontos. Não seremos aplaudidos por pregar a verdade. Não seremos, mas perseguidos por isso. E precisamos, como estes homens, estarem prontos a sofrer pelo Evangelho. Eles foram açoitados e as suas roupas rasgadas. Olha o verso 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Olha a ordem que foi dada ao carcereiro. Guarda esses homens com toda a segurança. Eles não podem escapar. Talvez o pensamento deles fossem, guardem eles aí, eles não podem sair daí para continuar anunciando essa verdade. Eles precisam estar guardados aí. Aí eles não vão anunciar a verdade. Aí eles vão se calar. Aí eles vão baixar a guarda, vão se aquietar. Guardem eles aí. Talvez fosse esse o pensamento deles. Porque se você ver o verso 24, olha o verso 24. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e os prendeu os pés deles no tronco. O cárcere interior, havia o cárcere externo, onde os presos poderiam andar livremente, poderiam ver seus amigos, parentes, mas havia o cárcere interior, que era um local de confinamento, ninguém poderia ver ninguém. Foi para esse local que Paulo e Silas foram colocados. E mais, prendeu os seus pés no tronco. Sabe o que eu entendo aqui, meus queridos, com a ênfase dessa narrativa? É que eles estavam achando que poderiam prender a verdade. Vamos fazer isso que eles não vão mais anunciar, a verdade vai estar escondida aí. Eles não vão anunciar isso,
que é contra os nossos costumes, é contra as nossas práticas. Eles não vão mais anunciar isso. Parece que eles achavam isso, que poderiam prender a verdade. Mas eles não conseguiram. Mesmo colocando eles no cárcere interior, com os pés presos num tronco, eles não puderam manter escondida a verdade, queridos. Não puderam esconder a verdade. Olha o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam com atenção. E se escutavam aqui dá esse sentido, eles estavam atentos, escutando o que estava acontecendo. Essa cena aqui, meus queridos, eu digo a vocês que me choca. Ao ler essa passagem, o meu coração, eu disse ao Senhor, Senhor, me ensine a ser como esses servos. Me ajude, Senhor, a ser como eles. Porque eles foram colocados em praça pública, rasgaram suas roupas, foram açoitados e açoitados novamente. Foram presos num lugar mais seguro, mais sigiloso, confinados. Os pés presos no tronco. Humanamente falando, meus irmãos, humanamente falando, a atitude deles era dizer: o que é que nós estamos fazendo aqui? Por que isso está acontecendo conosco? Nós acabamos de anunciar a verdade. Pelo nome de Jesus, a jovem foi liberta e por isso estamos aqui. Talvez muitos de nós, num contexto desse, diríamos: por que, Deus? Por que estamos vivendo isso? Por que estamos passando por isso? Por que essa injustiça? Por que estamos pagando este dano? Se não fizemos nada, fizemos o bem. Por que, Senhor, estou pagando este dano? Por que essa injustiça? Talvez algum de nós não vivemos 1/4, 1/10 disso aqui. Não vivemos. Mas muitas vezes, queridos, a nossa postura é reclamar e dizer: por que estou sofrendo injustiça? Por que tão grande mal me sobreveio? Se eu estava pregando a tua palavra. O assustador é que Paulo e Silas não estavam reclamando, não blasfemaram, não duvidaram do Senhor. Porém, o texto diz, por volta da meia-noite, queridos, por volta da meia-noite, os homens que acabaram de ser açoitados, trazidos em praça pública de maneira injusta, por fazerem o bem, estes homens agora estavam cantando e orando a Deus. Ah, meus queridos, como precisamos aprender. Como precisamos aprender. Precisamos aprender demais. O que é sofrer pelo Senhor? Nós não sabemos o que é sofrer pelo Senhor. Não sabemos. Que o Senhor nos ensine a aprendermos a sofrer por Ele. Nós somos tão egoístas. Pensamos tão em nós mesmos. E esquecemos que somos servos da verdade. Somente servos da verdade, queridos. Aqueles homens não esqueceram quem eles eram. Eles serviam um Deus todo-poderoso. Ao invés de reclamarem, eles cantavam e oravam.
Charles Spurgeon vai dizer que qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando nós conseguimos ler a partitura à luz do sol. É fácil. Mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos, meus queridos, vêm somente de Deus. Não se encontra ao alcance dos homens. Que possamos depender da graça de Deus. E dependendo da graça de Deus, em momentos, não digo semelhantes, mas em momentos de injustiça, em momentos em que estamos sofrendo dano, ao invés de reclamarmos, nós possamos orar e cantar louvores a Deus. Orar e cantar louvores a Deus. Se ao invés disso, Paulo e Silas tomam uma postura diferente, que testemunho eles dariam àqueles que estavam ali escutando? E o texto diz, escutando, eles estavam ali atentos à oração e os louvores que eles estavam cantando. Ao passar pelo sofrimento, ao invés de converter-se em fonte amarga, o cristão se transforma numa fonte de vida. É assim que deve ser. O sofrimento para os servos de Deus deve nos fazer permanecermos fiéis à verdade e não negarmos ela. Não nos transformarmos em fonte amarga, reclamadores, blasfemadores, mas em uma fonte de vida. Se Paulo e Silas não entendem isso, Deus não usaria a vida deles para acontecer o que aconteceu aqui. Que possamos aprender, queridos, com esses servos de Deus, com a palavra de Deus, a não negociarmos a verdade em momento nenhum, em situação nenhuma. Possamos estar firmes e ser uma fonte que gera vida, não fonte amarga, fonte que gera vida. Verso 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Algo extraordinário, sobrenatural acontece. É interessante que os nossos dias, eles dão ênfase a essa passagem aqui, a esse verso. Mas o verso principal é o 25. A consequência é o verso 26. Dão ênfase, e tem músicas e mais músicas em cima, o terremoto vai acontecer, dão ênfase no sobrenatural. Mas o que me chama a atenção foi o natural que aconteceu. Servos de Deus que acabaram de sofrer dano, injustiça, estavam orando e louvando ao Senhor. O que me chama a atenção não é o terremoto que sacudiu os alicerces. Apesar dos nossos dias darem bastante ênfase a isso. Mas o que me chama a atenção é algo natural que aconteceu, de alguém que crê e que vive a verdade. Em meio às dificuldades, eles permaneceram fiéis. Não perderam o foco da verdade, mas continuaram anunciando. Mesmo num local mais difícil, eles continuaram anunciando a verdade. O Senhor, em sua soberania, quis que o nosso pastor estivesse agora se recuperando no hospital. É ali que o Senhor colocou o nosso pastor. E é ali que ele deve frutificar e glorificar o seu nome. Aonde o Senhor nos colocar, queridos, não é um local para reclamarmos, mas é um local para sermos bênção, testemunho da verdade. Aonde Deus nos colocar, ali não é um local para reclamação. Foi Deus que colocou Paulo e Silas nessa situação. Sim, foi o Senhor que permitiu, para que o nome dele mesmo fosse glorificado.
aonde o Senhor colocar você, seja ali você uma fonte da verdade, seja alguém que anuncia e prega a verdade. Então, algo sobrenatural acontece, as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E aí vem a terceira parte, que vai a partir do verso 27 até o 34, que diz: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Então, parece que o carcereiro, aquém disso, ele estava descansando, dormindo, e ele não vê nada disso acontecendo, ele não vê Paulo e Silas cantando, ele não vê esse terremoto acontecer, mas ele desperta do sono e ele vê as portas abertas da prisão. E para ele diz: estou perdido. A mim foi dada uma ordem clara de guardar com muito cuidado estes. E agora eu perdi todos os presos. E já ia puxar a espada para se suicidar. Pois ele pensou justamente isso: todos fugiram, estou perdido. Pelo que Paulo, no verso 28, vai dizer: mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Paulo grita e diz: não faça mal a você mesmo, nós estamos todos aqui. Ninguém se foi, todos estão aqui. Verso 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então aqui estamos diante dessa narrativa que vem se construindo, da libertação de uma jovem com espírito adivinho, a perseguição por conta disso, a chegar até o cárcere, e mesmo no cárcere os servos de Deus continuam anunciando a verdade. Mas agora é feito a eles uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Alguns estudiosos dizem que aqui ele está perguntando o que devo ser salvo do juízo de Deus. O que não nos parece, porque o texto diz que ele estava dormindo, ele não havia escutado nada daqui, a não ser que ele já havia escutado pela cidade que estava sendo pregado o evangelho. Sim, isso poderia ter acontecido. E alguns dizem que essa salvação que ele está se referindo é da própria morte, que ele estava com medo de morrer, porque os presos tinham fugido, que não nos parece também, porque o texto deixa claro, quando Paulo diz: todos estamos aqui, ninguém fugiu, todos estamos aqui. Então, para nós, essa pergunta: que salvação é esta que o carcereiro está perguntando? As Escrituras não deixam claro se ele está perguntando da salvação da sua própria vida em termo físico ou do juízo de Deus. Mas para nós isso não é importante, porque a ênfase não está na pergunta. A ênfase está na resposta. Olha a resposta dos apóstolos: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. A ênfase é na resposta. Por quê? Porque é o anúncio da verdade. Se ele estava falando da salvação do juízo de Deus, se ele estava falando da salvação da sua morte física, para nós não interessa. Mas diante dessa pergunta, os apóstolos dizem: creia em Jesus. Esse é o anúncio nosso, é o anúncio da verdade. Creia em Jesus e você será salvo. Creia em Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E aqui é interessante observarmos que alguns pegam esse versículo e criam uma promessa, como se aqui houvesse uma promessa: se você crer, vai ser salvo você e toda a sua família.
Não, não é isso que o texto está dizendo. Se você crer, você vai ser salvo. Se sua família crer, vai ser salvo. É crendo em Jesus, não é eu criei, por isso o outro vai crer também. Não. A salvação se dá pela fé em Cristo Jesus somente. Então não estamos diante de uma promessa. Se eu crer, todos da minha família vai crer. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, se você crer, você vai ser salvo. Se sua família crer, vai ser salva. Então, se você crer, será salvo. Se sua família crer, será salva. E aqui está a base da nossa pregação. Creia em Jesus e você será salvo. Mais uma vez, nos 3 momentos, os apóstolos anunciam a verdade, não abrem mão dela. No primeiro momento, libertando aquela jovem pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. No segundo momento, cantando e orando à meia-noite, cantando louvores a Deus, anunciando a verdade cantada e por meio da oração. Nesse segundo momento, no momento mais difícil de perseguição, de injustiça, eles continuaram anunciando. E agora, quando estavam fisicamente soltos, porque eles já estavam soltos, sempre foram soltos, livres, nenhuma prisão poderia prendê-los, mas o momento em que eles estavam fisicamente livres, tendo a oportunidade de sair correndo dali, eles aproveitam mais essa oportunidade em que o carcereiro, que quase tira a sua própria vida, agora chega para eles, o que eu faço para ser salvo? E eles anunciam mais uma vez a verdade da palavra. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Verso 32. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte daquela casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e toda a sua família. Como é maravilhoso observarmos que em todas as oportunidades, eles não perderam a oportunidade de pregar. Indo ao templo, pregaram. No cárcere, pregaram. Agora, na casa do carcereiro, pregaram. Em todos os momentos, eles pregaram a verdade. Eles não abriram mão da verdade. E assim deve ser as nossas vidas. Em todos os momentos. Todas as situações em que formos colocados. Seja no cárcere, seja no templo, seja na casa de alguém. Pregando a verdade. Não pode sair de nossas bocas outra palavra, senão a verdade. Somos servos da verdade. É interessante que onde os apóstolos passavam, eles estavam pregando a verdade. Você não vê em nenhum momento eles reclamando de alguma injustiça. Pelo contrário, vemos nas Escrituras eles se alegrando. Na primeira vez que eles foram açoitados e por causa do nome de Jesus, eles voltaram alegres, dizendo: somos dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Assim era a atitude deles. E assim precisa ser a atitude da igreja. Essa é a nossa atitude. Pregarmos em qualquer circunstância, em qualquer lugar, onde o Senhor nos colocar. É nesse trabalho aí mesmo, que às vezes você está reclamando tanto. É nesse trabalho que Deus quer que você pregue a verdade. Viva a verdade. É aí mesmo que o Senhor quer
lhe usar, quer nos usar onde o Senhor nos colocar. Verso 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Veja essa primeira parte, a ênfase que o texto dá, para mostrar que eles estavam feridos. Estava doendo. Havia feridas abertas. Eles foram açoitados, não foi de mentira, foi de verdade. Eles foram açoitados, havia feridas abertas. E o texto mostra e dá ênfase a isso, que eles cuidaram e lavaram as feridas dos açoites que eles tinham levado. E logo em seguida, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Veja que coisa maravilhosa. Todos os membros da casa foram batizados. Isso é um sinal claro de que eles creram na verdade. E agora estavam na verdade. O batismo é um sinal de que nós cremos em Jesus. Eu sei que para alguns o batismo é um banho. Mas para aquele que de fato creu em Jesus, o batismo é um sinal claro de que fomos transformados pela graça de Deus. Então, aqui claramente, logo em seguida, ele e todos da sua casa foram batizados. Eles creram na palavra. E por isso foram batizados. Porque ninguém que não crer pode ser batizado. Batismo é para crente. Batismo não é para quem não crê. Aqui fica claro, eles creram e foram batizados. E é assim. Só se batiza quando crer. E o texto termina. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Aqueles que creem em Cristo, assim como estes aqui, eles manifestam alegria e uma graça, porque agora estão salvos. Estão livres do poder do pecado, da morte, do diabo. E agora estão em paz com Deus. E é de fato, essa alegria tem que ser manifestada. Essa alegria tem que ser constante. Não é uma alegria passageira. Eles manifestavam grande alegria, por quê? Porque eles creram em Deus. Nós, da mesma forma, essa alegria é constante e real nas nossas vidas. Porque nós cremos em Deus, não por nossos méritos ou esforços, mas por meio da graça do nosso Senhor Jesus. Por meio dela nos achegamos. Por isso que não é natural alguém diz que crer e não ter uma vida de alegria plena por ter crido em Deus. O natural é crer e viver uma vida alegre e satisfeito, porque agora está em paz com Deus. Meus queridos, que essa narrativa possa ter nos ensinado bastante, que não podemos negociar a verdade, que ela precisa ser pregada em todo tempo e em qualquer circunstância. A verdade não pode ser calada, ela tem que ser dita e anunciada. Que aprendamos a, em todos os momentos, pregar a verdade e em nenhum momento, sermos uma fonte amarga. Sermos alguém que blasfema, que reclama pela circunstância que está vivendo. Porque entendemos que todas as circunstâncias estão debaixo da soberania de Deus. Se Deus está nos colocando ali, é para sermos canal de bênção e sermos propagadores da verdade. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nunca esqueçam disso. Que sejamos uma igreja, queridos, que anuncia e anuncia a verdade. E não reclama nunca. Que não murmura, mas que compreende a soberania. Uma igreja que aprende a sofrer pelo nome de Cristo, que aprende a sofrer a injustiça, o dano, sem reclamar, sem murmurar. Que possamos aprender a sofrer pelo nome do Senhor, porque vamos precisar por pregar a verdade. Que o Senhor, em sua graça, nos abençoe e que possamos guardar essa palavra em nossos corações e nossas mentes. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Quando, Pai, em alguns momentos pregamos a verdade, mas em momentos mais delicados de perseguição, queremos negligenciar isso. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Abençoa a tua igreja, o teu povo. E que unidos num só propósito, possamos ser canal de bênção um para o outro. E canal de bênção para este mundo que está caído e distante do Senhor. Senhor, que possamos ser uma bênção para esse estado, para essa cidade, para o bairro onde estamos. Nos ajuda a sermos propagadores da tua palavra. E o Senhor possa estar e acrescentando aqueles que vão se salvar, Pai, para a glória do teu nome. E a nossa função é só anunciar a verdade. Não está em nós o poder de convencer ninguém. Mas o nosso papel é anunciar e sempre anunciar. Sem se perder. Sem reclamar de circunstância alguma. O nosso papel é somente anunciar a tua verdade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como Igreja Batista Reformada do Recife a sermos uma bênção para essa cidade. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Quebranta o nosso coração, nos ajuda a nos parecermos com Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Assim te pedimos, Pai. Assim te rogamos, ajude-nos para a tua glória. É o que eu te peço nesta noite. E te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós. Que o Senhor cumpra todo o teu propósito. E que todo o teu povo, pastores, liderança, estejamos submissos. Senhor, quebrantados. Moldados pelo Senhor. E prontos a não negociar a verdade em nenhuma circunstância. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém, meus queridos. Vou dar alguns avisos. Eu quero chamar o diácono Lucas, porque a gente vai encerrar cantando pela fé. O primeiro aviso é que nós somos a mesma igreja, são as mesmas pessoas, só estamos mudando o nome e o local. A igreja é a mesma. Então você está nos escutando. Agora somos Igreja Batista Reformada do Recife, mas as pessoas são as mesmas. E nós estamos mudando apenas de local. Mas a exposição da verdade é a mesma. E estamos unidos ali para
Oi? Voltou, irmãos? Fala mais aqui? Pronto. Voltou então. Eu estava falando da campanha das cadeiras. Então, se você ainda não participou, você pode fazê-lo. O que ficou acertado é que cada membro da família, podendo, daria a sua cadeira e de um visitante, né? Então, o exemplo é ter na sua casa um casal, né? Você e sua esposa. Se você puder, vocês dariam a cadeira de vocês e de 2 visitantes. O valor estipulado da cadeira foi de R$50, tá? Então, é óbvio que se os irmãos puderem, né? Os irmãos não vão fazer aquilo que não podem. A oferta é algo voluntário, mas é óbvio que a gente espera que todos os irmãos participem, porque é bênção nós vermos o crescimento e juntos construirmos, né, esse novo local. Então, participe, ainda dá tempo, e dê a sua oferta ali na conta nova da igreja. Participe desse novo momento que, com certeza, já está sendo uma bênção. E faça isso. Logo mais, vamos lançar a campanha do ar-condicionado, é provável na próxima semana, e que vamos precisar também para o início dos nossos cultos presenciais lá. Então, esteja conosco e vamos juntos para a glória do Senhor. Hoje recebemos informação que recebemos o bebedouro, graças a Deus por isso. Os irmãos têm chegado juntos, né? E já temos 2 ar-condicionados de doação. E essa semana também recebemos uma oferta de R$1.200, e que já vai dar para comprar o 3º ar-condicionado de 9.000 BTUs. Então, graças a Deus, já praticamente 3 ar-condicionados, o bebedouro, recebemos o púlpito, recebemos ofertas para cadeira. Teve um irmão nosso que quase doou 50 cadeiras. Então, graças a Deus, que o Senhor continue movendo os nossos corações para abençoar o reino de Deus. Então, vamos juntos e fazendo isso para a glória do Senhor. Último aviso, continue orando pelo nosso pastor. Com toda certeza, nosso pastor está morrendo de saudade de todos, e a gente crê que domingo ele já deve estar conosco. Como falei no início, a previsão de alta é amanhã ou terça. Oremos para que seja amanhã, para que ele já esteja com a nossa irmã Karina e com o Pepeu, que com certeza deve estar morrendo de saudade do Pepeu. Então, a gente agradece a Deus pela recuperação do nosso pastor. Que bênção, nos deixou apreensivos, mas sempre confiamos que o Senhor restauraria a saúde do seu filho e nos traria de volta para que ele continuasse pregando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Vamos encerrar esse momento cantando pela fé, e é assim que caminhamos, queridos. Pela fé, seguimos pregando, anunciando a verdade de Deus para todos e em todos os lugares. Não há lugar difícil. Há lugar somente que a gente precisa parar de reclamar. O local não é o problema está em nossos corações. Preguemos a verdade em todos os locais. Anunciemos a verdade do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Encerramos essa transmissão cantando pela fé. Pela fé a mão de Deus se vê na beleza da sua criação, nos irmãos que provam de sua provisão, que andam por fé e não no que vem. Pela fé viveram os nossos pais, com a promessa de Deus no coração, uma tão sonhada
lugar de fé, esperança e amor. Firmes como os filhos da promessa, firmes com os olhos no Senhor Jesus, e até o fim da peregrinação, firmes na fé sem vacilar. Pela fé o profeta anunciou que o Messias estaria entre nós, pra da morte e do pecado nos livrar, da sepultura triunfar. Pela fé a igreja se forjou, pra no poder do Espírito pregar boa nova a todos os perdidos, seja onde for e onde estiver. Firmes como os filhos da promessa, os olhos no Senhor Jesus, e até o fim da peregrinação, firmes na fé sem vacilar. Pela fé montanhas moverão, para que o Evangelho alcance corações, pois em Cristo tudo é possível, basta o seu nome invocar. Firmes como os filhos da promessa, firmes com os olhos no Senhor Jesus, e até o fim da peregrinação, firmes na fé sem vacilar. Amém, queridos? Firmes, sempre firmes. Firmes nas promessas, firmes no Senhor. É assim que vamos seguir, para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite, um bom término de dia do Senhor com sua família. Que Deus abençoe ricamente. Um grande abraço.